que o mesmo profeta viveu um tempo aonde ele viu Deus descer fogo do céu. E se hoje a gente vê sinal, né, o Senhor operando na igreja, um demônio saindo do corpo de uma pessoa, pessoas sendo curadas, ou sinais assim que já saltam aos nossos olhos, é extraordinário para nós. Imagina o que é você terminar uma oração. Elias não fez uma oração de 3 horas, 4 horas, e tudo bem se fizesse, mas a fiação de Elias com Deus era tão forte, era tão poderosa, ele era tão servo de Deus, que ele faz uma oração muito breve, ele ora, e o Senhor faz descer fogo dos céus naquele monte Carmelo. E se a gente já fica tão impressionado com alguns sinais que Deus faz, imagina se a gente estivesse lá naquele dia, aonde no Monte Carmelo, naquela batalha tremenda que foi feita ali entre os profetas de Baal, de Azera e o profeta do Senhor, o Senhor descer fogo do céu. Isso é para dar glória a Deus, isso é para a gente ficar de boca aberta. Mas esse mesmo homem de Deus, uma folha depois da Bíblia, um capítulo depois, ele está debaixo de um pé de zinco, e ele pede para si a morte, e diz: já basta, ó Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que eu vim dizer para você? Você também é humano. Não vim respaldar pecado de ninguém, dizendo: não, você é coitado, é tadinho, tudo bem você cair no mesmo pecado, na mesma iniquidade. Não, isso a gente prega contra todo culto aqui. Não é sobre pecado que eu estou falando. Estou falando que você não é uma carcaça que Deus usa e depois joga fora e descarta. Ele sabe o teu sentimento, conhece a tua alma, ele cuida do teu lado humano. Eu me preocupo quando a gente quer ser crente muito angélico ou anjos. Anjos não entram em colapso, anjo é perfeito, anjo não precisa ir no médico, eles são santos, puros, não tem gêneros, não são assexuados como nós, não passam por tentações, não passam por nada. Então, porque alguns cristãos esquecem que são humanos e querem ser anjos, achando que porque são profetas, porque são servos de Deus, não precisam lidar com as dores da sua alma. Nós precisamos enxergar no espelho a nossa humanidade e dependência da presença de Deus. Porque senão a gente vive numa esfera onde, se Deus me usou muito numa palavra de 50 minutos, então tá tudo bem eu ficar a semana inteira sem orar, porque Deus me usa muito e eu já estou cheio, eu já estou com o cântaro lotado, eu já estou cheio de azeite. Não, você é humano. Se Deus te usou hoje, ora para amanhã Ele te usar de novo, ora para amanhã Ele continuar agindo na tua vida. Você é humano. Mas não somos anjos. Me assusto com o profeta que entra e parece que sai fogo do olho dele, que ele te olha assim, como se fosse um anjo. Não. Quem anda com Cristo sabe que a gente é o último a ser servido, porque o menor vai servir o maior, e aqui nós somos dispenseiros da graça de Deus. Então quem perde essa noção da humanidade começa a entrar por caminhos errados. Nós somos humanos e precisamos enxergar as nossas fragilidades. Tem dia que não está muito bem, Isabela, mas tem dia que, por causa da sua dor, e eu estou dizendo da minha dor também, nós passamos por momentos de subida e descida, onde um dia conseguimos orar tranquilamente, 1 hora, 40 minutos, até enfim, mas outros dias parece que uma trava chega, uma dor chega, uma luta se apresenta, as coisas saem do nosso controle, a gente pensa: Senhor, será que o Senhor me deixou? Será que o Senhor me abandonou? Não, isso é Ele mostrando a tua dependência dEle, que sem Ele nada nós podemos fazer. Você precisa dEle, eu preciso dEle. O dia que mais Ele te usar, saiba que depois que você descer do altar, do púlpito ou do lugar onde você estiver, você precisa entrar no secreto e continuar dependendo dEle, continuar orando, continuar pedindo para Ele te sustentar. Precisamos dEle. Elias foi o maior exemplo que eu pude encontrar essa semana para ver isso testificado na vida de um homem que andava com Deus a ponto de Deus descer fogo do céu. Entenda, quando a chuva cessou em Israel, foi o próprio Elias que Deus usou para dizer: olha, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. Deus foi lá, fechou as comportas dos céus e não descia nem orvalho para regar a terra. A terra ficou sequíssima, a ponto de que o alimento ficou escasso, e Samaria já estava no ápice de falta de alimento, porque o Senhor fez conforme a palavra do seu servo, porque Elias e Deus era muito conectado, ele tinha uma vida reta. Ele, quando profetizava, falava
presença do Senhor. E é tão lindo, a gente já vai chegar no capítulo 19, mas para você entender melhor, contextualizar. Era tão lindo que quando a chuva parou, o Senhor falou, vai lá, vai para o Querite, que lá eu vou te sustentar, você não vai passar sede e não vai passar fome. Eu já ordenei os corvos para te alimentar. E quando o corvo vinha na hora exata que ele estava com fome. Eu acredito, porque Deus é tão detalhista, que eu acho que ele não ia deixar Elias com fome o dia inteiro, para lá no final da tarde, não, para mim vinha na hora do almoço. Isso sou eu falando, era Elias com fome e o Senhor dizendo, vai lá, dá pão, dá carne e leva alimento para o meu profeta, porque ele é meu servo e eu vou sustentá-lo no meio dessa crise. Aí você imagina, o povo lá em Israel, na seca, Acabe, ímpio, o rei, um dos reis mais perversos da Bíblia, procurando Elias sem conseguir achá-lo, porque quando Deus te expõe, não tem quem possa te apagar, mas quando Deus te esconde, ninguém te encontra onde ele te escondeu. Então está Elias escondido no Querite e está Acabe correndo atrás dele, vai para um lado, vai para o outro, não acha Elias. Correm todas as nações e províncias e diz, tu viu Elias? Cadê Elias? Está aí com vocês? Não, ele estava no Querite, sendo guardado, sendo alimentado, sendo sustentado, bebia água todo dia, não ficou desidratado, não ficou com a pele seca. Eu acredito que ele estava totalmente saudável, porque Deus, quando usa alguém, se responsabiliza a sustentá-lo. Profeta, Deus sustenta os seus profetas. Aí eu abro um parêntese para dizer, se foi Deus que te levantou, não tema um dia mau, porque Ele te sustenta. Não tema quando as pessoas pararem de te ajudar, porque Ele é o teu guarda, o teu ajudador fiel. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele sustenta os seus servos na terra. Estava lá Elias sustentado, e se Deus não dissesse para ele se apresentar, eu tenho certeza que Acabe não ia achar ele, porque já tinha procurado em todos os lugares. Mas Deus pega o profeta, depois de levá-lo para Sarepta e fazer uma viúva sustentá-lo de uma forma miraculosa. O Senhor faz um milagre na casa dela e ela fica sustentando Elias. Depois o Senhor diz, vai e apresenta-te diante de Acabe, porque eu vou mandar chuva à terra. Aí vai Elias, Acabe já perturbado, leva Obadias para procurar água em algum lugar, para ver se dava para pelo menos manter os cavalos, as mulas vivas, porque até os animais estavam perecendo na seca. E Elias se apresenta a Obadias e diz, vai lá, chama teu rei, chama lá Acabe, diz que eu quero falar com ele. Aí vem o encontro de Acabe e Elias. Acabe, um homem ímpio que não cria no Senhor, que estava passando porque realmente plantou aquela iniquidade, então o Senhor permitiu aquela seca no tempo do reinado dele. E vinha Elias com a palavra de Deus, com o fogo de Deus, com a presença de Deus. O encontro deles aconteceu. E eu acho lindo que Acabe, quando olha para Elias, ele fala assim, és tu o perturbador de Israel? Aí Elias olha para ele e diz, eu? Não. Tu tens perturbado a Israel, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Profeta de Deus tem postura, aleluia. Profeta de Deus, não estou falando de ser desrespeitoso, não. Ele sabia o que ele carregava. E mesmo que na boca de Acabe ele era um perturbador, ele sabia que na mão de Deus ele era uma ferramenta poderosa. Acabe via um perturbador e Deus via alguém que ele podia usar, manejar, operar através dele. Vamos então para o Carmelo, Acabe, junta aí 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Coloca eles lá e vamos fazer agora um embate, um desafio. Porque o Deus que responder com fogo, olha a autoridade, olha essa graça, olha esse poder para falar isso. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Sobe o povo para o Carmelo. Repita comigo, Carmelo. Lugar de vitória. Carmelo. Lugar de evidência. Carmelo. Lugar de destaque. Grave isso. Vai todo mundo pro Carmelo. Aí imagina o povo falando, vai ter desafio lá no Carmelo, vem ver. E ele queria mesmo, ele disse, junta todo Israel, porque hoje o Senhor vai se revelar no meio do povo dele. Pode juntar o povo, faz aquela volta. Aí tá lá o profeta do Senhor e os profetas de Baal. Imagina aquela penca de gente para poder fazer uma oferenda. Ele diz, coloca aí primeiro a oferenda de vocês e pede aí a Baal. Fica aí pedindo, porque daqui a pouco o Senhor vai se revelar
pedras de Baal e começa gritando por Baal e Baal não responde, colocando ali a lenha, né, colocando ali as coisas para Baal descer com fogo, mas Baal não é Deus. Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pode tocar em ninguém, porque todos os deuses dessa terra são ídolos mudos e surdos. Baal estava de férias, de Serias. Então grita mais um pouquinho aí, vai ver que ele não está viajando. Olha a autoridade na boca do profeta de Deus. Aleluia. Grita mais um pouquinho, Baal, Baal, e nada. No ato de desespero que eles fazem, pegam lanças e começam a se retalhar e derramar sangue sobre si para tentar atrair os espíritos. E infelizmente isso até hoje é reproduzido em alguns lugares. Mas o nosso Cristo dá todo o seu sangue para nos salvar e nos redimir. Não precisamos entregar sangue a nenhuma entidade. Eles entregam o sangue deles no ato de desespero, mas Baal não responde nada, porque Baal não é Deus. De manhã até meio-dia gritando e nada. E tá Elias, vai, grita mais um pouco. Tá viajando. Aleluia. Ele sabia com quem ele andava. Acabou? Então tá. Ele vai, recoloca as 12 pedras no altar, que representavam as 12 tribos de Israel. Ele refaz o altar do Senhor. Ele organiza as pedras, ele coloca a lenha, coloca ali o sacrifício. E ele pede, abre covas ao redor, porque o Senhor vai derramar tanto fogo, que até a água ao redor da oferta vai ser consumida. Pode colocar, e o que estava faltando na época era água, então eles não queriam gastar água, mas a palavra estava na boca do profeta, eles só tinham que obedecer. Foi abertas as covas ao redor e foram colocadas 2 talhas cheias de água. E agora, aleluia, ele só faz uma breve oração. O versículo 37 do capítulo 18 diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu até o pó e lambeu a água que estava em volta do holocausto. Sobre a manária, desceu na mesma hora. O Senhor evidenciou o seu poder diante de todo o povo, e aqueles que outrora estavam reverenciando e venerando Baal como único Deus, viram com seus próprios olhos que Baal não pôde fazer absolutamente nada por eles, e todo o povo disseram juntos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se eu fosse você, dizia isso também, porque só o Senhor é Deus, só Ele cura, só Ele salva, só Ele faz milagres e maravilhas no meio do seu povo. Só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele faz, só Ele é, só Ele opera. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aí o povo que estava lá adorando Baal enxergou que aquilo era uma mentira. Cada agora os profetas, não deixa fugir nenhum. Elias falou, autoridade, poder, graça, unção estava sobre ele. E ele diz: pode trazer Ribeiro de Quizon. Está no texto, não teve soldado, não teve ninguém. Ele pegou a espada e matou um por um no Ribeiro de Quizon. Estava sobre ele a palavra de Deus. Aí você diz: meu Deus, eu quero ser como Elias. Senhor, que graça é essa? Mas o texto continua dizendo que depois de tudo isso, o Senhor traz a chuva sobre a terra. Então as pessoas começam a se alegrar e a festejar, e aquela bênção, aquela festa. Mas Acabe vai conversar com a mulher dele, que era endemoniada, Jezabel. Estava esperando dentro de casa para saber o que aconteceu no Carmelo. Aí ele chega e fala como foi extraordinário, como Elias matou todos os profetas que comiam da mesa dela. E ela, possessa de fúria, envia um mensageiro, porque Satanás trabalha com mensageiros, e diz assim: manda avisar para Elias que de certo a essas horas façam os deuses como me aprovesse, de certo a essas horas
que ele matou. E aí você pode pensar, não, Elias agora matou 850 mais ou menos, né? Profetas de Baal, de Azera, fez aquilo tudo, estava naquela graça. Não, agora ele vai encarar. Agora ele vai dizer, está repreendido o maior que está comigo do que o que está com Jezabel. Agora ele vai, não, ele está cheio da graça. Mas Elias também era humano. Elias, depois dessa graça toda, ele pega o moço dele, passa em Berseba, deixa o moço em Berseba e vai a caminho de um dia andando no deserto e encontra um pé de zimbro e se deita ali para descansar. Debaixo daquele pé de zimbro, Elias não pede vitória, não pede porta aberta, não pede chave de casa, não pede chave de carro. Para conjecturar, para você entender melhor, pé de zimbro é a época que a gente só pede para morrer. Ele diz, já basta, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor, obrigado, do que os meus pais que vieram antes de mim. Ele faz uma oração que muita gente faz, mas não confessa para ninguém. Faz no secreto, mas Deus sabe as orações que nós fazemos para Ele. No Carmelo, evidência. No Carmelo, poder de Deus sendo mostrado diante de todo o povo. No pé de zimbro, choro. No pé de zimbro, dor. No pé de zimbro, pedido para morrer. Ele sabia, não vou. Suicídio não era uma opção para Elias. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele disse, Senhor, me recolhe. Eu sei que na tua mão está o poder da vida e da morte. Então, Senhor, já basta. Mas nós não temos a opção de dizer para Deus, já basta. Nós não temos nenhuma autorização dele para dizer, Deus, já chega. Não temos essa escolha, porque é Ele que nos chamou, ainda antes que nos formasse no ventre, e ainda no dia de dor, precisamos continuar crendo que Ele vai nos levantar de novo, que Ele vai nos encher de novo, que Ele vai nos sustentar de novo. Pé de zimbro é aquele problema na tua casa que você vê Deus resolvendo na casa de todo mundo, mas não fez ainda na sua. Aí tu sai do culto que é no Carmelo, que a gente está aqui feliz e empolgado, aqui a gente sente Jesus, o céu fica baixinho, mas chega no pé de zimbro dentro de casa, a mesma luta, a mesma guerra, os mesmos palavrões que você ouve vindo da mesma pessoa com que você ora tantas vezes, mas você não vê mudança. Esse é o pé de zimbro, é o lugar que te desafia, é o lugar que te diminui, é o lugar que lembra para você que você é humano e que precisa da misericórdia de Deus. Pé de zimbro é o tempo da UTI que você nem esperava que fosse ficar doente, mas fica, porque você é de carne e osso. E ainda que Deus te use para curar alguém, pode ser que um dia Ele não queira curar você. Pé de zimbro é você trazer o mesmo nome no cestinho de oração. Eu vou chorar durante essa mensagem, porque o Senhor fala com a minha alma. É você colocar o mesmo nome e ver a pessoa indo de mal a pior, e parece que quanto mais você ora, pior a pessoa fica. Mas o Senhor vai visitar pés de zimbro nessa noite. É de zimbro, é você ver que você não consegue mudar algumas coisas, mesmo sendo tão profeta, mesmo sendo tão usado, mesmo sendo tão vaso de Deus. Você precisa que Ele intervenha, você precisa que Ele entre, porque você sozinho não consegue. Mas Ele está indo no teu pé de zimbro, Elias. Ele está indo no teu pé de zimbro, Elias. Ele está indo no teu pé de zimbro, Elias. Tu não vai parar de pregar, não vai parar de cantar, não vai parar de fazer a obra, não vai parar de orar, não vai parar de esperar na promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Pé de zimbro é onde a depressão bate na tua porta. E há alguns psicólogos que dizem que Elias experimentou um grau de depressão.
Não posso afirmar, porque não está na Bíblia, eu gosto de falar o que está escrito. Mas alguns psicólogos dizem que o choque mental, psicológico de Elias foi tão profundo, depois de ter vivido tudo aquilo no Carmelo, e de repente eu acho que ele pensou, agora eu vou descansar. Mas não, agora tinha um monte de soldados de Jezabel atrás dele. E ele só quer um lugar de descanso, ele só quer um lugar para descansar, refúgio. Mas aí, ele lembra que ele é do Senhor. Ele pertence ao Senhor. E o Senhor vai visitá-lo. Para você ter uma ideia, todos os homens de Deus passaram por isso. E é por isso que eu gosto de pregar a Bíblia, trazendo mais ela para o nosso tempo, porque se você olhar como um livro totalmente inacessível, você não se enxerga nele. E na verdade você tem que enxergar que esses homens que foram usados poderosamente eram suscetíveis às mesmas paixões que nós. Jó, por exemplo, na sua dor mais lacerante, quando perdeu seus 10 filhos, perdeu seu gado, sua família, sua esposa, olhou para ele e diz, olha, amaldiçoa Deus e morre, não tem mais nada. Ele diz, no capítulo 3, versículo 16 de Jó, por que não fui como um aborto oculto que se esconde, ou como as crianças que nunca viram a luz? Humanidade de Jó gritando. É dizimbo na vida de Jó também, mas a gente só lembra dele dizendo, Deus me deu, Deus tomou. Ele também diz isso. Mas a Bíblia não esconde a humanidade dele, não esconde a debilidade dele. Segundo Coríntios 12, a partir do verso 7 ao 9, fala de Paulo que tinha espinho na carne. E que um mensageiro, porque Satanás trabalha com mensageiros, vinha para esbofetear, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que Deus deu a ele. A qual ele orou 3 vezes e Deus não tirou o espinho na carne dele. O nosso Cristo, também sendo 100% Deus, era também 100% no Getsemane, mesmo tendo sido preparado para viver o Calvário, ele já sabia que veio para isso, mas ele diz, Pai, se possível for, mas todavia, seja feita a tua no tempo onde a tua humanidade gritava. Lembre-se que a vontade do Senhor prevalecerá sobre a sua deficiência. Esse é o lugar que nós precisamos encontrar. Não entrar em colapso. Eu sei que tem dias que parece que você vai colapsar. Deus fala com pessoas aqui agora. Mas você não vai, o Senhor sustenta a tua mente. Davi faz uma oração que eu sempre repito, dizendo, Senhor, Tu organiza os meus pensamentos. Ele te dá uma mente sadia. Coloca a mão na tua cabeça aí agora. Ele te dá uma mente equilibrada. Ele organiza o teu pensamento. Satanás não vai tocar na tua mente, não vai roubar de ti a sanidade, a alegria, a virtude do Espírito Santo. O Senhor toca na tua mente agora. Ele organiza, Ele alinha, Ele faz, Ele trabalha, e você continua fazendo a obra, você continua expulsando o demônio, você continua debaixo do óleo, debaixo da graça. O Senhor segura a mão de pessoas aqui nessa noite dizendo, eu estou contigo no meio desse processo, você não vai colapsar, Eli. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Eu sempre digo que o maior e melhor psicólogo da terra se chama Jesus de Nazaré. Faz uma sessão de terapia com ele, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. No maior dia de colapso da tua mente, tudo bem, tem gente para te abraçar, tem pessoas, você pode escolher alguém para poder desabafar, mas entra no quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que te vê em secreto, e teu pai, que te conhece em secreto, te recompensará publicamente. O Senhor vai te curar no lugar aonde você invocar o nome dele. Aqui foi um pé de zimbro, mas pode ser lá dentro daquele quarto que você se esconde. Pode ser na cozinha onde você lava a louça. É lá que ele pode te encontrar, te curar, te alcançar. No quintal aonde você fica varrendo de manhã, você pode orar lá e ele vai descer lá. Tá Elias pedindo para morrer e tá Deus falando, muito longa será a tua caminhada. Relaxa.
acho lindo, por isso que eu amo servir esse Deus. Quando eu penso que eu estou fraco, igreja, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Elias quer morrer e Deus envia um anjo com pão e água e dá a ele para ele beber e recobrar as forças. Mas ele estava tão atônito, gente, imagina um anjo descer aqui, fisicamente, um anjo aparecer, visão aberta para todo mundo ver, trazendo pão e água. Mas ele estava tão alterado psicologicamente que ele veio estar normal, comeu, bebeu, dormiu de novo. Cansaço, fadiga. Estava apático por dentro. Mas Deus sabe cuidar dos seus profetas. Deixa ele dormir. Deixa ele descansar, meu Deus. Deixa ele dormir. Depois, quando ele levanta de novo, come de novo. E aí ele se recobra. E ele vai ao caminho. Entra na caverna. Deus tira ele da caverna. E no final, Elias não fica apático, não fica triste toda a vida pedindo para morrer, não. Ele vai lá, ele trabalha para o Senhor, ele unge Azael, rei sobre Síria, ele vai lá e unge Eliseu, que seria seu sucessor. Ele faz a obra, ele faz aquilo que Deus ordenou ele fazer. Elias é um exemplo de alguém que pode suportar qualquer tipo de ameaça, pode suportar qualquer tipo de ataque, porque entende que quem sustenta é o Senhor. No teu dia de pedezinho, fale com Deus que você serve. Não jogue tudo para o alto. Entenda que Ele é o dono da tua vida e Ele vai levar sustento para a tua alma. Ele tem pão e tem água para você continuar caminhando. Porque sobre nós é uma palavra, sobre nós é uma promessa. E muito longa será a nossa caminhada na presença de Deus. Todas as setas, as flechas que estavam apontadas para destruir pessoas aqui dentro ainda essa semana, estão sendo quebradas no mundo espiritual agora. Tudo que está sendo forjado por Jezabel, por demônios que trabalham para destruir a nossa vida, agora, nessa noite, pelo poder da palavra, está sendo quebrado agora. O Senhor visita a tua casa agora. O Senhor visita o teu quarto agora. Ele vai aonde estão os teus filhos agora. Porque nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra o povo de Deus. Ele sustenta, Ele te alimenta e você continua. Você consegue dizer isso para o teu irmão? Deus te sustenta, Deus te alimenta e você continua. E você continua. Você vai continuar. Você vai continuar, Isabela. Você vai continuar, Tarsis. Você vai continuar. Você vai continuar. Continuar na presença de Deus e dando fruto para Ele. Você consegue ficar de pé nessa noite? Aleluia. Vai continuar. Oh, aleluia. É só uma fase. Mas o Senhor te sustenta, te alimenta. Vamos orar nesse momento. Pensa o Senhor aí. Não sei se você está nos seus dias de Monte Carmelo, ou se você está nos dias do pé de Zimbra, mas o que eu sei é que em todos os dias Ele disse: eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Feche os teus olhos aí e ore comigo, Pai. Graças nós te damos pela tua presença, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, Pai. Reconhecemos que somos humanos, carentes, necessitados de Ti, Senhor, e nós não há força. Sem Ti nada podemos fazer. É o Senhor que nos move, é o Senhor que nos leva para o altar, para o lugar da oração. É o Senhor que coloca em nós a fome por ler a Tua palavra. É o Senhor em nós. E eu te peço agora sobre as vidas que estão aqui, Senhor, e aqueles que podem talvez estar ouvindo o alcance desse microfone, que agora o Teu poder, a Tua força, a mesma força que alcançou Elias naquele lugar onde ele pediu a morte, a mesma força que encontrava Paulo todas as vezes que ele pensava: Senhor, impedir para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele, a força que o Senhor deu a Jó para suportar o processo até o Senhor dar tudo em dobro que o Senhor tinha permitido o diabo tomar dele. Senhor, essa força que os teus filhos experimentaram, que essa força venha alcançar agora a nossa vida, que essa força possa repousar sobre o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos da tua palavra.
Oh, Senhor. E ajuda a tua igreja a continuar caminhando contigo. Nos ajuda a continuar te servindo, Senhor, com mais intensidade, com mais amor, com mais vivacidade. Não, Senhor, nós não queremos ser apáticos à tua presença. Nós não queremos entrar aqui e achar que estamos num lugar normal. Nós queremos te buscar como o Senhor merece ser buscado. Recalaia, sebra, manaia, sobra. Vai enchendo agora aqueles que estão vazios da tua presença. Vai reacendendo a chama, Deus, nos corações que estão apagados. Deus, porque o Senhor tem uma história escrita para nós. Cura agora a alma daqueles que estão pedindo, Senhor. Aqueles que estão dizendo já basta, dá eles pão, dá eles água, dá eles força. Renova, Senhor, a força para essa mãe orar por esse menino, Deus. Renova a força para essa mulher continuar crendo na restauração do casamento, Deus. Renova, Senhor, a força para esse ministro continuar pregando na mesma intensidade que ele pregava no começo da caminhada. Renova a força, Jesus, renova, Jesus. E nos visita não só no Carmelo, Senhor, mas nos visita no tempo do pé de Jura também. Confiamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. Diga comigo, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo está dentro de mim, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Se você puder, aplaude o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos rezar um pouquinho, já estão terminando. Glória a Deus. É só bênção, né? Muita glória de Deus. Glória maravilhoso a gente ouvir a palavra do Senhor. No culto nós precisamos dar mais prioridade no tempo realmente para a palavra de Deus, né? Como ontem nós fomos um trabalho ali no Morro Perto do Morro do Regil, teve 2 cultos, né? Um pela consagração e o outro depois, né?